Estúdio CBN. Apresentação: Denison Ventura. Alô, queridos ouvintes, muito boa tarde a todos sintonizados na Central Brasileira de Notícias. Esta é a CBN Aracaju em 90.5, ou via nossas redes sociais, tanto Instagram quanto Facebook, CBN Aracaju. São exatamente 15 horas e 9 minutos. Hoje é segunda-feira, dia 6 de maio de 2019. Entrem em nosso estúdio, fiquem à vontade e confiram os destaques do programa de hoje. Cheguei! Queridos ouvintes, segunda-feira é sempre muito bom, não é? Na verdade, é tempo de recomeçar. Toda segunda-feira é a possibilidade de todos nós termos a capacidade de retificar o que ficou incorreto, o que ficou incompleto. É um privilégio para todos nós podermos começar o ciclo e fazer as coisas de maneira mais aprimorada, as coisas com um efeito mais significativo. Eu estou aqui no estúdio com Nicolas Andrei de Carvalho Leite, que é advogado, analista de sistema e perito judicial, e Thiago Batista Nunes, que é analista de sistemas, e vamos falar sobre drones e a sua utilização. Há algo aí que está sendo regulamentado, mas a quantidade de drones tem passado daquilo que se aguardava em muito pouco tempo. Existe uma legislação que vigora sobre isto? Quais são os cuidados para a utilização de drones? Na segunda pauta da tarde, falaremos sobre a preparação para o exame da ordem que ocorreu ontem, dia 5, e hoje estarei com Osmário Araújo, que é advogado criminalista e professor, e Isabelle Santiago Almeida, que é conselheira da OAB Seccional Sergipe. Finalizamos a tarde com o Fernando Everi, que é professor e pesquisador do Hospital Universitário de Lagarto e presidente da Associação de Gastroenterologia de Sergipe. Vamos falar sobre o Maio Roxo. O que é o Maio Roxo? Por que é tão importante este mês? Não saia daí, eu sou Denison Ventura, sigam-me nas redes sociais, @Denison Cacho, com K, K-A-C-H-O. Denison Cacho, eu vou aparecer automaticamente. Sigam-me nas redes sociais para continuarmos mesmo após o programa trocando ideias. Cheguei, suas tardes mais inteligentes começam agora. Estúdio CBN, o seu espaço inteligente e descontraído nas tardes da CBN Aracaju. Temas debatidos com leveza, conteúdo e a reportagem CBN, atualizando as notícias do dia, da capital e do interior. Estúdio CBN, agora em novo horário, das 3 às 5 da tarde. Apresentação: Denison Ventura. Estúdio CBN. Apresentação: Denison Ventura. Olha, todos nós da CBN agradecemos esta ampliação do rádio no 90.5. Na sintonia, aliás, 90.5. Todos nós estamos muito felizes porque nós somos a rádio que mais cresce no estado de Sergipe, porque as pessoas querem informação de qualidade. Participe conosco, faça o contato via nosso WhatsApp 99611 9050. Repito, 99611 9050. Nicolas Andrei e Thiago Batista, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. É uma satisfação tê-los aqui, viu, para falarmos sobre algo que parece inofensivo, né? Que é o critério do drone. As pessoas
alguns levam muito para a parte de entretenimento, mas ainda que seja entretenimento, existe toda uma regulamentação que deve ser colocada em prática. É verdade, Thiago? Isso. O drone, ele parece um brinquedinho, principalmente o Spark, que é vamos dizer assim, um modelo menorzinho, né? Qual o nome? Um Spark. Spark. É. Certo. Então, na verdade, a regulamentação, ela fala o seguinte, que drones acima de 250 gramas, eles têm que estar cadastrados na ANAC, certo? Tem que ter a Anatel, né? E o cadastro no DSEA, que é onde é o órgão que libera o acesso ao espaço aéreo. Sim. Né? Então, o que acontece? O drone, ele é tratado, aliás, ele tem que ser tratado com responsabilidade, porque um aparelho desse, ele pode machucar uma pessoa, tá entendendo? Aí parece um brinquedinho, parece inofensivo e tal, mas se ele cair na pessoa, aí pode causar algum dano. Então, por isso que existe esse cuidado, né? Além da preocupação muito pungente com o critério respectivo ao espaço aéreo. Isso. Não é isso mesmo? Não só o espaço Nicolas. aéreo, com relação também à privacidade das pessoas. Interessante. E a maioria dos drones hoje em dia ela já vem com uma câmera. Uma câmera normalmente de alta resolução, como a maioria dos da DJI, da marca DJI, Verdade. que eles vêm com 12 megapixels e alguns deles já filmam 4K. Ou seja, dá para você ampliar uma foto muito, dá para você chegar e ter uma ampliação também do vídeo. Além desse cuidado do espaço aéreo, que é o cuidado com relação às aeronaves que transportam pessoas, transportam tripulantes, que têm prioridade no espaço aéreo do que o drone, que não Sim. transporta, tem essa parte também da privacidade das pessoas. É algo importante que tem que ser Isso. avaliado. Tem havido muita... Eu fiquei até preocupado agora com essa história de privacidade. Não que eu ande fazendo nada de errado, Carlinhos, né? Mas vai lá que tem aquele casal namorando na piscina, né? Em sua privacidade, né? Então, a lei já Exatamente. prevê esse caso. Já, já é crime se a pessoa Sim, filma? sim, Já. Você tem que resguardar a privacidade das pessoas. Aham. Porém, a regra para as cidades, você pode usar o espaço aéreo somente até 40 metros de altura. Certo. Certo. Que são E- quase 10 andares de um Isso. prédio. Exatamente. Você tem que Isso manter- no voo recreativo. Certo. Existe o voo profissional que tem algumas flexibilidades maiores. Entendo. E os órgãos de fiscalização, né, polícias e tal, eles têm uma regulamentação à parte. Prefeituras, aí eles podem fazer um voo, por exemplo, o pessoal combate a dengue, vai estar sobrevoando as residências, procurando foco de dengue. Então, existe essa ressalva. É interessante que há esse aspecto muito benéfico Aham. da utilização do drone, né? Essa semana passada, uma matéria veiculou na mídia televisiva em que, pela primeira vez, houve o transporte de órgão humano Isso. por um drone, né? Com a Isso. distância, parece-me que de 3 ou 4, 5 quilômetros, né? Foi. A distância, que foi um teste, mas o efeito foi absolutamente positivo. Sim. Portanto, é um grande O avanço. custo é infinitamente menor. Menor. Do que um helicóptero, né? Exato. E exato. às vezes a aeronave... Helicóptero, mão de obra, piloto, combustível, né? Uhum. Então, às vezes o helicóptero não está, como é o nome? Inviabiliza, ou geralmente é feito um aluguel daquele helicóptero para fazer o transporte Sim. do órgão. Então, o próprio médico, a pessoa que coordenou essa transferência do órgão, né? Ele falou que já teve casos que ele perdeu, o paciente perdeu o órgão. Porque não chegou dentro não do chegou prazo a- estabelecido, né? Justamente, porque sai, eles no não caso, conseguiram o helicóptero. que sai do L pontos, foi um caso em São Paulo, Rio de Janeiro, Sim. e ainda em muitos pontos ainda prossegue um período de carro com esse trânsito caótico que nós temos no Brasil, né? Exatamente. Agora, algo interessante, esse transporte de órgãos, né? Qual é o peso que um drone consegue levar, né? Que a gente vê tão frágil no ar, Depende do modelo. depende do Exatamente. modelo. Tem modelos aí, como os modelos realmente profissionais da DJI, eles custam cerca de 100 mil, sem câmera, somente o drone. Certo. Eles conseguem levantar cerca de 23 quilos. Se não me engano, o Matrice 600 Pro, que é o modelo do drone, Sim. ele consegue levantar cerca de 23 quilos. Então, assim, é uma coisa... Uma carga muito grande que ele consegue levantar. Não é um drone comum, é como eu disse, não é um drone barato, são cerca de 100 mil, isso você comprando normalmente ele seminovo.
Então, ele consegue realmente levantar uma caixa com gelo, com o órgão Que dentro. foi esse tipo utilizado Provavelmente nesta ação, deve né? ter sido esse tipo. Aquele drone foi um drone montado. Ele não estava usando... A controladora, inclusive, era uma outra. Certo. Não era um DJI. Mas a finalidade é a mesma, né? Então, O que os leva a esta paixão, curiosidade pelo drone? Tiago é analista de sistema, então a gente fala, para aí, né? Tanto o Nicolas quanto o Tiago são analistas de sistemas, né? Então estão totalmente ligados à tecnologia, mas não são somente as pessoas da área ligada à tecnologia que têm essa paixão por drone, né? Isso. Houve o Dia Internacional do Drone aqui em Sergipe, que foi no último... dia 4, Dia sábado. 4 foi no sábado. E um número bem representativo de pessoas estava lá presente por conta dos vários tipos de drones apresentados. Isso. Por que essa paixão por drones agora, mesmo com toda essa regulamentação em torno Aquele dele, velho sonho da humanidade, né? De voar. de voar? Você consegue... você tem novos ângulos, até mesmo um local que você já visitou, você tira a foto ali embaixo, tal. Com o drone você consegue outros ângulos, você consegue uma visão melhor do local, como se fosse um mirante, né? Sim. Você tá naquele mirante, você consegue ter uma visão ampla daquela região, então Sim. São coisas que o drone proporciona, né? Falando de lazer, né? Você montou o seu drone, inclusive. Como é que você conseguiu? Qual foi o passo a passo para a montagem desse drone? Muita pesquisa. Certo. Para Papelada, tem esse critério de compra, o critério técnico mesmo, regulamentação? Tem. Fala um pouco sobre isso, por gentileza, Tiago. Então, no caso, esse um drone montado, a parte da eletrônica, ele foi baseado num projeto que eu segui, né? Sim. Então, ali eu já melhorei o projeto. A parte por exemplo, de regulamentação, como é um drone montado. Então, o emissor de radiofrequência, ele precisa estar homologado na Anatel. Sim. Que é o radiocontrole, que é comprado à parte, não é um conjunto como vê o DJI, né? Que já vem tudo... E o funcionamento, vamos colocar assim, ele é bem parecido com o DJI, que você compra pronto, né? Ele é inferior em questão de recursos, né? O outro, ele é praticamente um robô voador, né? Mas para o entretenimento, para o lazer, serve bem. Meu querido Nicolas, e como é que você entrou no mundo dos drones? Você é advogado, é analista de sistema, é perito criminal, até o final eu descubro mais outra área em que você atua, né? Como é que você entrou na área dos drones, querido? Sempre tive curiosidade com relação à parte de modelismo. Eu comecei no modelismo com aqueles velhos carrinhos automodelos a combustão, quando lançaram aquela revista da Salvat para você montar o Monster Truck. E a partir daí eu comprei vários carrinhos, só que o combustível sempre foi muito caro. Certo. E aviãozinho eu sempre tive muito medo de pegar com aeromodelo, porque o aeromodelo caiu, você perdeu realmente o aeromodelo. E cai O que muito. sobra é pouca coisa, cai. O que é o aeromodelo? Me explica. Aeromodelo que a gente chama é aquele toda a helicópterozinho? Não. parte, helicópteros Aham. e aviões. Eles caem muito. Caem. E aí, Porque- tchau, foi embora. Exatamente. Certo. Já o drone, a única forma do drone cair é realmente acabar a bateria. Ou soltar uma hélice, quebrar alguma peça lá em cima, que é muito raro. Porque nem o vento consegue derrubar o drone. Você deixa seu drone lá, pode bater o vento que for, ele não vai Ele tem uma cair. estabilidade muito grande, né? Exatamente. São as várias hélices que tem no drone que Exatamente. dão essa sustentabilidade, é isso? Exatamente. Então, assim, como eu já vinha no modelismo, e como eu falei, questão do aeromodelismo na época era muito complicado com relação à queda, começaram a surgir os drones. A partir daí, os drones eram muito caros, eu abandonei a parte de modelismo, Sim. e vinha fazer o quê? Quando os drones baixaram de preço, eu comprei o meu primeiro drone há cerca de um ano, mais ou menos, em janeiro de 2018. E de lá pra cá, eu já troquei esse drone, peguei um drone melhor, e assim, De quantos R$1.000? Aqui a gente gosta de números. pronto, esse drone que eu tô hoje em dia, somente o drone, R$ 4.800. Certo.
E supre, pega quantos quilos? Esse daqui não levanta muita coisa. Não levanta. Normalmente que eu vejo testes na internet que levanta até 200 gramas, porque é recreativo. Perfeito. Ele é pequenininho, é pouco maior do que um celular. Tiago, o seu drone, você fez investimento de quanto para montá-lo? Olha, Denis, cerca de R$ 1.800 mais ou menos. Perfeito. Aí, sem as baterias. Sem as baterias, Sem as né? baterias, que as baterias são caras. Qual é o esse é o drone? Exatamente. Mostra por gentileza para nós vermos da câmera. Você pega aí, Carlinhos, para os nossos facebookianos. Pode levantar que Carlinhos pega, porque estamos cheios de câmeras aqui. Aqui é o nosso Big Brother CBN. Viu? Estamos mostrando agora. Então, aí, Carlinhos pegou? No momento só que Carlinhos está pegando, viu? Fique paradinho aí. Que Carlinhos... Coloque-o na horizontal. Aqui. Se a gente comparar com o celular, ele é pouco maior do que o celular. É pouco maior que o celular, exatamente. São 430 gramas, ele. E ele tem vários... Eles são 7 câmeras que ele tem. Ele tem 7 câmeras? 7 câmeras. De alta resolução? Não, uma de alta resolução. Sim. As outras 6 câmeras são anticolisão. Para evitar algum acidente. Entendi. Então, assim, ele tem 2 câmeras no fundo que elas evitam quando você dá entre aspas, a ré no drone, evita você colidir com alguma coisa. Entendo. Mais 2 na frente que ele são também... sensores, digamos assim, né? São câmeras, entre aspas, são né? sensores. Os sensores dos carros, as câmeras dos carros, Exatamente, né? Laterais, frontais, traseiras, né? Exatamente. E assim, apesar de pequeno, é um drone realmente... potente, para quem sabe usar. Quanto tempo ele fica no ar? Até Nicolas? 21 minutos. Vocês não ficam com pena, não, de brincar, entre aspas? Tá sem hélice? Viu? Olá. Tá dando Está sem as hélices aí, né? Pronto. Quer colocar a hélice? Não, fique tranquilo. Só levante mais um pouco, né, Carlinhos? Ok. Pegue agora o dele também, Carlinhos. Você pega? Vai na captura da sua imagem. Carlinhos, você é competentíssimo, viu? Eu sou seu fã. Quer a câmera dele? Viu? Olha, pronto. Este é o modelo do drone de Tiago, né? Isso. Que é um drone um pouco maior. Qual o peso que ele pega? Esse drone, eu já vi testes, ele consegue levantar meio quilo, ele consegue levantar. Meio quilo, não é? Sem atrapalhar o voo. Ele consegue até levantar mais, mas você não consegue voar bem com ele, né? Perfeito. Mas meio que ele levanta bem. Nós vamos, no caso, intervalo comercial. Vocês já se conheciam? Já. Já? Ou seja, há um clube de... A interação das câmeras do drone que necessariamente não seja a gravação do que ele capta no voo, ok? Mas se há algum tipo de óculos em que eu possa colocá-los e, ao mesmo tempo, já visualizar, fazer dos drones os meus olhos. Não sei se eu fui compreendido, Sim, tá? existe. Eu volto já. Calma, Thiago, respire. Eu vou ao intervalo comercial. Estou aqui com o Thiago Batista e Nicolas Andrei, que são droneiros, falando sobre esta que é a nova paixão dos brasileiros. Não é uma paixão barata, né? É uma paixão aí meio cara, mas a paixão deles é imensa e eles vão falar um pouco mais sobre esse universo. Suas tardes inteligentes aqui no estúdio CBN. Eu volto já na poderosa CBN. Estúdio CBN. Apresentação: Denison Ventura. Olá,
Olá, queridos ouvintes, voltamos. Estou aqui com Nicolas Andrei e Thiago Batista. A pauta, a questão dos drones, sua utilização, os critérios, né, para poder pô-lo em prática. Nicolas, diga-me uma coisa. Já existem óculos de interatividade? Ou seja, ao passo que o drone está a quilômetros de distância, eu já vejo automaticamente o que ele envia para determinado tipo de tecnologia? Exatamente. Hoje em dia a gente tem 2 tipos de transmissão com drones. Aham. A transmissão digital, que são a maior parte dos drones comerciais hoje, Sim. e as transmissões chamadas analógicas, É o caso que do meu. são Analógico. as transmissões ainda que ela dá falha, dá aquele chuvisco na imagem. Ah. A grande diferença entre uma e outra é que a transmissão digital ela tem um certo atraso. Normalmente nos drones hoje em dia está com questão de 30 milissegundos. Já a transmissão analógica ela é realmente em tempo real. Então a partir daí você tem os drones racers, chamados drones racers, que são de corridas, eles atingem cerca de 150 a 200 km por hora, um drone racer, que o intuito é apenas fazer uma corrida realmente, como se fosse uma Fórmula 1 de drones. Sim. Você tem círculos suspensos que você tem que passar entre esses círculos. E a partir daí, como é um espaço grande, não tem condições de você ver o drone, não tem condições, inclusive, mesmo que você veja, de ter a noção espacial da distância. E aí foi inventado o quê? Foram inventados os óculos chamados FPV, que você coloca esses óculos, tem óculos especiais FPV e tem outros que são adaptados, que a gente coloca o celular. E tanto para o analógico quanto para o digital, existem esses óculos. E aí... O que o drone capta de imagem realmente já vem Exatamente. de imediato, né? De imediato. Então, não necessariamente o que ele filma, porque o drone sempre está transmitindo a imagem da câmera. Perfeito. Mas filmando, nem sempre ele está filmando. Então, assim, quando você bota no óculos FPV, você deixa uma imersão do controlador. Só que aí, lembrando que o voo com FPV não é regulamentado no Brasil. Certo. Porque é necessário você ver o drone. O drone você não permite você chegar a mais de 200 metros de distância na Sim. cidade. No caso de drones recreativos, até 40 metros de altura. Então, assim, tem toda uma regulamentação que não permite você usar o FPV. Qual foi o passo a passo, Thiago, que você fez para constar num banco de dados? Aliás, que ambos fizeram, né? Sim. Para constar em um banco de dados. ANAC, é isso? Isso, ANAC. Né, que regulamenta, obviamente, né, questão de voos, para que a ANAC tenha todas as informações a respeito de vocês. Existe uma segunda pergunta ainda incerta nessa, com S de inserida. Existe ainda algum critério do tipo de pessoa que pode operar um drone? Maior de 18 anos. A lei é bem abrangente. Isso é muito pouco, né? Isso deveria ter, né? 18 anos, aí pode se cadastrar lá no CISANTE, que é o portal da ANAC, né? Sim. Aí você cadastra o seu aparelho, você tira foto, você vai cadastrar seu CPF, né? Vai colocar seus dados todos lá. E você cria como se fosse um prefixo da aeronave, que fica cadastrado lá. E você tem que fixar ela Sempre em local visível. sempre no local visível Certo. na aeronave. Entendi. Por que o local visível, se ele vai estar voando? Então, no caso de uma fiscalização, por exemplo, meu drone ele está registrado. Se você pegar esse número aqui e consultar na ANAC, ele vai Em caso de apreensão, né? apreensão. Não, né? em caso de Fiscalização. apreensão, em caso de queda. Como eu falei, a coisa que derruba o drone é uma quebra de uma hélice. Aí já qualquer hélice dessa que quebrar, já desequilibra o drone automaticamente. Ele né? cai. Um exemplo também, existe um termo comum nos droneiros, o flyaway. Sim. É muito raro, mas ainda acontece. Certo. É que o drone voa desgovernado. Ele perde o controle, o enlace Sim. com o controle remoto. Perfeito. E ele voa desgovernado, como se ele estivesse indo para frente e ele vai cair em algum lugar. Entendo. É muito raro, mas pode acontecer. Uma interferência, passou perto de uma antena, uma coisa assim. Isso é um perigo também, né, gente? É um perigo Para quem também, é exatamente. irresponsável aliás, o Brasil hoje, se não me engano, é o país que tem mais aviões depois dos Estados Unidos.
né? Vejam vocês que todos os nossos cantores agora de grande porte, cada um tem um avião, cada um tem um helicóptero, né? Então isso, além das aeronaves de cunho comercial, né? Então isso é algo que tem que ser de fato observado pelas autoridades. Mesmo né? o meu drone, que é um drone mais simples que foi montado, o firmware dele, ele traz uma contramedida caso eu perca esse enlace com o drone. Então ele vai fazer o quê? Ele vai entrar em fail-safe, que é a falha, né? Sim. Falha de segurança, e ele vai retornar para onde ele decolou. Então, ele retorna. se eu estiver voando com ele, eu desligar o rádio, ele vai subir uma altitude pré-determinada, e ele vai retornar ao local onde ele decolou e vai aterrissar sozinho. Isto já é um dispositivo de segurança, né? Exatamente. Todos os drones têm isso. Agora, isto. pode ocorrer um erro. Sim. Por exemplo, eu estou voando, eu programei minha altitude máxima, digamos, para 20 metros, e eu estou voando atrás de um prédio. Sim. Então, o que é que pode acontecer? Aí ele vai dar, falhou o sinal, perdi o sinal, ele vai tentar retornar e vai chocar com o prédio. Entendo. Os drones mais novos, eles já têm esses sensores de obstáculo, ele vai fazer o quê? Ele vai tentar evitar e vai subir. Se eu encontrar um drone desse perdido no meu prédio, eu já entro em pânico. Porque a gente já imagina. Isso, na verdade, as imagens são captadas até quantos metros, diríamos assim? As imagens, na verdade, você dá o comando para o drone filmar. Tem um botãozinho para você aí começar a gravar ou tirar foto. Mas ele capta essas imagens de que altura, né? De onde tiver. De onde tiver. Quando você chegou, deu o comando, ele começa a gravar. Como eu falei, esse daqui consegue... Aproxima a imagem, né? Você pode aproximar. Esse daqui consegue ir até uma distância de 4 km. O zoom então, dele, no caso... Não, mas o zoom, eu digo o zoom. Então, veja só, esses drones não é muito bom. Você tem uma imagem 4K, você consegue ampliar aquela imagem. Exato, 4K. Agora, exato. existe um drone da DJI, mais que 2 zoom, que você realmente consegue aproximar ele até não estando absolutamente visível, digamos assim. Exatamente. Né? Ele tem um zoom de 2x. Ele duplica, né? Reduz a distância na metade. Também. Então, assim, é uma coisa muito interessante. Você está voando, esses drones mesmo, menores, esse meu, quando você chega a uma altura de cerca de 35, 40 metros, você praticamente já não escuta. Você vai escutar se tiver em algum lugar muito aberto, muito calmo, aí você consegue escutar. Mas com os movimentos normais, nem percebe que o drone está ali, né? Nem percebe que ele está ali. Um exemplo, então, se eu tiver 30 metros com drone na praia, aí a pessoa pode pensar assim, mas aí minha esposa está deitada ali, o cara está filmando e tal. Nesses drones não dá para ver, você vê que tem uma pessoa ali. Você não consegue ver uma definição do corpo, tal, você não consegue. O drone tem que estar bem baixinho para ele conseguir pegar com precisão. Com definição. Até porque uma das coisas da legislação é que fala que você tem que voar a 30 metros de altura de pessoas não anuentes. Ou seja, de pessoas que não estejam concordando. Tá tendo... Horizontal. Mas o horizontal é aquela coisa. Se você tiver... digamos, você estiver no local e você... de pessoas não anuentes. Bota 30 metros. Normalmente a pessoa faz o quê? Realmente 30 metros de altura que você já... Praticamente você elimina todo o risco. Como vocês leem muito sobre o assunto, eu quero perguntar a vocês se a questão dos drones Há duas perguntas ou uma só, Drica? Há duas perguntas. Qual é o drone bom para realizar mapeamento? Tem outra. E existe o Dronetran? Então, o drone para mapeamento. Sim. Existe o Phantom 4 RTK. Qual o nome? Phantom 4 Phantom RTK. 4 RTK. Isso, ele é o apropriado, realmente, para fazer um mapeamento. Os outros conseguem fazer o mapeamento, mas o próprio mesmo, que foi desenvolvido pela DJI, foi lançado agora no final do ano, Sim. é esse Phantom 4 RTK. Ele custa em torno de R$40 mil aqui no Brasil, para fazer esse trabalho específico, né? Exatamente. A questão do RTK certo. é que é um tipo de GPS muito mais preciso. Então, você fazer um mapeamento com esse drone, dos drones com GPS RTK, tem tanto o Phantom 4 e tem o Matrice também RTK, o Matrice 200 RTK. Então... E o Dronetran? Pronto, o Dronetran... O Dronetran seria o quê, hein, gente? Porque mandou aqui, obviamente, tá ligado ao trânsito, alguma coisa que faz vigilância do trânsito, é isso? Não, é porque existem algumas pessoas aqui no estado que
elas cobram muito a legislação com relação aos drones. Certo. Se você é um piloto licenciado, se você informou... O Dronetran seria um tipo de regulamentação. Exatamente, só que Entende. feito por pessoas que não têm a competência de fazer. Então, ao invés da pessoa chegar, orientar, amigo, ó, vamos fazer o seguinte, você regulariza seu drone, você tem a sua documentação aí, vamos fazer aqui agora. A pessoa, ao invés de ajudar, fica cobrando e simplesmente começa a inibir as pessoas que estão entrando no hobby. Imagina você, hoje em dia um Spark, que é um dos drones mais baratinhos e bons, que você tem o GPS, etc., ele custa em torno de R$3.000, Certo. de 2.600 a 3.000. Então você faz um investimento de R$3.000, ó, vou voar, vou fazer uma viagem, vou conseguir fazer alguma coisa, e aí chega uma pessoa, cobra de você algumas coisas que você fica sem saber como fazer. E a pessoa muitas das vezes lhe bota um certo medo, tá entendendo? De que possa acontecer alguma coisa com relação à fiscalização. Entendo. Quando fiscaliza, é aquela coisa, você tem que estar com toda a documentação correta. É o Mas correto, a pessoa né? mas Imediato, né? Vai querer ter um drone, primeiro averigua o princípio da documentação, Exatamente. né, gente? Inclusive, a gente fala o quê? Fiscalizado. Você já foi fiscalizado. Justamente, mas é aquela coisa. A gente tem a documentação, mas Sim. quem não tem, eu acho que o ideal são as pessoas chegarem a orientar, os colegas de drones orientarem. Claro. Vai lá no site da ANAC, você chega, busca, faz o cadastro. Como no grupo da gente, dos brothers, a gente fez aí, a gente tem uma... Quantas pessoas no grupo dos brothers? Tem mais de 50. 50. 50. Mulheres já estão também neste grupo? Eu sei que é brothers, mas entenda, eu quero falar assim. As mulheres começaram já a entrar no processo? Ou eu as mulheres saiba. ainda estão inibidas em relação a drones? Ainda estão inibidas. Inibidas, né? Não tem que nenhuma eu mulher. conheça, só tem 2 mulheres com drone em Aracaju e as mesmas elas não Fazem parte não do quiseram grupo. fazer parte do grupo. Elas usam de maneira isolada, digamos assim, né? Exatamente. Inclusive, falando da regulamentação, eu tenho aqui, sempre anda comigo, Certo. a regulamentação da ANAC. Ok. Então, É melhor pra... aquela coisa, você... Ó, a Pegou, regulamentação- Está já captando? Pronto, um momentinho Vamos só. lá, essa Aí. daqui fica Esta é a melhor. documentação da ANAC. Você anda sempre com este papel em Aqui, mão, né? pronto, Você sempre anda com esse papel em mãos. Perfeito. E toda vez que vai voar, você informa o voo no DCEA. Para informar o voo no DCEA, é questão de 3 a 4 minutos, o DCEA já lhe manda um e-mail autorizando o voo e fica tranquilo. Claro. Qualquer fiscalização que tiver, você vai estar com toda a documentação, tudo que é exigido corretamente. Quais são as áreas nas quais a prática esportiva, né, de entretenimento, digamos assim, do drone já é executada em Aracaju? Veja só, aqui a gente não tem um clube, que no clube o voo é liberado totalmente. Certo. Na área do clube. Então, assim, a gente tem assim... A regulamentação é outra. Na verdade, você pode ir até 120 metros de altura. Independente. tem uma- Mudam-se os critérios, né? Os critérios. Você tem uma caixa, uma área separada, que ali não pode voar aeronave nenhuma, helicóptero, não pode voar nada. Só o pessoal dos aeromodelos, Quer dizer, dos drones. tudo isso tem que Então, estar você pode sincronizado com o usar. espaço Então, o público espaço- brasileiro. O espaço aéreo, na verdade, é céu. O pessoal pensa assim, não, Não pode tem usar à limite, vontade, não, sei- pô, claro que não, né? Existe a regulamentação, justamente que é para dar segurança às aeronaves tripuladas, né? Então, como é que eu posso dizer? No caso do clube, o clube ele tem uma área que é liberada para você fazer um voo despreocupado. Aí lá você pode fazer o FPV. Em lá outras você pode cidades já voar tem com maior clubes distância. já de drones? Quais são elas? Aqui em Salvador mesmo tem, é o local mais próximo. O pessoal lá no sul tem várias cidades, né? São Paulo, Rio. O que é que está faltando para vocês regulamentarem um espaço desse aqui em Aracaju? E vocês me respondem já já, nós vamos ao intervalo comercial e voltamos aí com esse critério do espaço, né? Se vocês pensam em criar esse espaço, como também eu quero saber, a partir das suas literaturas, leituras, enfim, se os drones de fato já são muito utilizados na questão bélica. Perfeito? Eu ando assistindo muito CSI, e aí tem essas histórias em CSI. Eu quero saber se aquilo já é real de fato a partir das suas literaturas. Não saia daí, eu estou aqui com Nicolas Andrei e Thiago Batista Nunes falando sobre drones e sua utilização.
Você que é apaixonado, são 2 técnicos aqui. Participe conosco pelo 99611 9050. Eu volto já já no Estúdio CBN, suas tardes mais inteligentes. Alô, alô, queridos ouvintes, voltamos aqui com Nicolas Andrei e Thiago Batista. Lembram ainda as minhas perguntas antes de finalizarmos? Lembram? A primeira pergunta foi... Vou para a segunda, porque a primeira eu volto já a ela. O critério de... Já é utilizado belicamente o critério dos drones? Sim, já é utilizado. Vai falar. Os drones vontade, tá? não são apenas de hélices. Na verdade, drone, chamado drone, qualquer aeronave não tripulada. Certo. Nos Estados Unidos e aí fora do Brasil, são chamados de VANTs, né? Que veículo aéreo não tripulado. Certo. Então, assim, nisso você tem Estados Unidos, que já teve em guerras, eles lançando os VANTs, eles mapeando os locais. Então, assim... no caso deles são aviões que... Não, mas eu me refiro a isso aí pequenininho. Vamos lá. Sim, Entendeu? Israel tem. As aeronaves eu sei. Que O exército já Israel tem são multirotor. antiguíssimas, inclusive, certo? já Tá com mapeando. O multirotor, o exército Israel tem, com metralhador, inclusive. Já vi alguns vídeos Pronto, na- era esse ponto aí. Então Então, tem assim, mesmo. tem. Então, assim, tem algumas coisas que a gente vê na internet, Sim. que inclusive recente mostraram um helicópterozinho, um dronezinho, Sim. miudinho, tá tendo, que dizem tá sendo feito para a indústria bélica. Só que eu desacredito um pouco, porque normalmente quando você faz projetos com um drone que pesa menos do que 50 gramas, você não escuta barulho, é praticamente um mosquito. Então, assim, nenhum país ia divulgar isso, tá entendendo? Que é você abrir as fronteiras e dizer, ó, meu armamento é esse. Se você quiser, tem. Então, não acredito que fosse assim. Mas, como a gente disse, em Israel já tem um drone que você levanta uma arma, uma metralhadora, e ele já atira nisso. Atira em pessoas, atira em alvos. Então, assim, já é uma realidade. Existem drones também que algumas Por que pessoas... será que Bolsonaro gosta tanto de Israel, né? Eu não podia perder a piada, Carlinhos. Você deu agora. Então, assim, tem drones também que estão levando bombas. Então, o pessoal leva a bomba com o drone, chega em certo momento, o pessoal ativa a bomba e ela explode. Então, assim, é uma área que é muito preocupante com relação a terrorismo. Porque a partir Com da hora certeza. que for realmente descoberto pelos terroristas, o estrago vai ser muito maior. Não é muito difícil pegar e converter um drone desse para uma arma. Eu levar uma bomba aqui e disparar remotamente a bomba. Exatamente. Não Quer é muito dizer, é algo que tem que ser de fato. É mais sério do que parece, muito né? mais sério do que parece. Se nós formos averiguar, exemplo, Israel e palestinos estão, de anteontem para cá, em guerra, né? E, obviamente, os palestinos enviaram guerra para o território israelense e Israel também devolveu, 20 pessoas foram mortas na Palestina. Parece-me que 3 ou 4 no território israelense e 21 na Palestina. Então, isso é muito sério em áreas de conflitos fortes quanto esta. Inclusive, hoje já tem drones com câmera térmica. Então, drones comerciais. Sim. Tá tendo que não é um preço absurdo, mas já tem com câmera térmica. 15 mil Para reais um saber drone onde desse. tem pessoas ou não ali, né? Exatamente. Para Então, detectar. você sobrevoa aquele espaço e você já vai ver a diferença de calor, como é que tá. Então, para a parte bélica, isso daí é muito importante ter uma regulamentação com relação a isso. Fora isso, também com a câmera térmica, é interessante também a gente ver a parte boa dos drones. Sim. Que no caso do incêndio do museu foi feito todo um mapeamento de como é que foi queimando. A catedral. Então, a Catedral de Notre Dame. Então, assim, tem muita coisa boa que a gente pode fazer com os drones. E é como eu falei no começo. Quem controla o drone é uma pessoa. E essa pessoa, sim, tem que ter uma orientação, tem que estar regulamentada.
Ao meu ver, a ANAC deveria chegar, botar como se fosse uma carteira de motorista. Tem uma habilitação. Uma habilitação Uma para habilitação, drones, você né? provar que consegue pilotar o drone. Regulamentação, provar. E a Até partir para da- saber quais são as regras, né, que estabelecem, né, Exatamente, Thiago? uma coisa simples, que não precisaria ser cara, e a partir daí a gente poderia eliminar a informação do voo do DSEA, porque o DSEA já faz o voo, a limitação de voos, para nenhuma aeronave se chocar com a outra. Então, você tirando essa carteira, você faria que nem uma carteira de carro. Você não precisa avisar o Detran que você vai dirigir um carro. Porque Você assim, é muito simplesmente perigoso. pega e Você dirige. imagine um louco, até que altura vai um drone? Enquanto a bateria tem o recorde mundial de 10 km. Enquanto tiver bateria, ele sobe. As aeronaves ficam no espaço em quantos quilômetros? Quando elas estão decolando, tá tendo na cabeceira da pista, é muito próximo. Só que essas áreas são proibidas de voo pelo Não, eu próprio quero chegar lá, fabricante. tenha calma. O que eu quero é saber o seguinte, a aeronave em pleno voo, ela chega a quantos quilômetros? Ela pode chegar a mais de 10 km. A 10, né? As da DJI são limitadas Não, pelo não, aplicativo. não estou me referindo ao drone. A aeronave é a aeronave. A aeronave ela Aham. não tem uma certa limitação, até porque você vê aí lançamento de foguetes que saem da atmosfera. Então aquilo dali também é o espaço aéreo. Tem aquela coisa que pode acontecer. Mas veja que se os drones eles vão na altura até tendo bateria, Até- quer dizer, isso eu não acho simples, me permita, sabe, Nicolas e Thiago? Eu não acho simples não ter um controle rígido disso. Exatamente. Porque, veja, você pega uma pessoa desequilibrada, né? Ou até uma própria falha do drone. Não, exatamente, ou até uma falha do drone, o drone surta e aí sobe, né, com espaço aéreo como o de São Paulo, exemplo, em que tem aeronaves a cada minuto saindo dos aeroportos. Exatamente. Isso aí é muito perigoso. Muito tem perigoso. que ter realmente uma regulamentação até de quem é a pessoa psicologicamente que está utilizando. É. Porque vai lá que uma pessoa com péssimas intenções pega um drone desse, fica aguardando o drone, a aeronave de qualquer aeroporto sair, seguir a aeronave e bater, cai na hora. Exatamente. Né? A depender de onde seja o impacto, cai na hora. É uma das né? coisas que acontece com Dá até medo da de voar. DJI, que eles são o próprio drone, o próprio programa do drone, a gente consegue fazer a limitação. Sim. Então, assim, como o Thiago falou, a gente programa algumas características do Como eu drone, falei, ele é um robô voador. É. como a Exato. volta do drone, etc. A gente consegue programar para que não evite, tá tendo algumas circunstâncias. Digamos, o meu mesmo é programado até 40 metros de altura. Ele chega nos 40 Como metros, ele para. Entendi. Ele não sobe mais. Sim, mas porque você eu programei. programou, né? Exatamente. Mas Então, assim, pessoas de péssimas intenções, né? Ele- Você imagine drones em contato com helicópteros O fabricante- da O polícia. fabricante bloqueia que- até 500 metros. Então, mas eu quero pegar uma situação real de perigo. Um drone desse, né, indo em direção, no caso, a aeronave da polícia militar sobrevoando os morros cariocas. Isso já ocorre lá. Não, para derrubar, com a Pra intenção derrubar, de, né? não de ver, mas a intenção de derrubar a aeronave. Nós vamos ao intervalo, perdão, vamos ao repórter CBN e voltamos aí com essa parte que é muito séria em relação aos drones. Muito séria. Estúdio CBN. Apresentação: Denison Ventura. Olá, olá, voltamos. Aqui no intervalo, nós falávamos sobre algo muito sério. Se qualquer pessoa vir o drone sobrevoando prédios, casas, deve informar, no caso, a polícia militar, é isso que tem que ser Isso, informada? a polícia Exatamente. Quer dizer, militar que faz a fiscalização local. Isso. é proibida, né, proibido o voo de drones em áreas residenciais. É isso mesmo? não é que seja proibida, é que você tem uma limitação de espaço aéreo. Então mas você não é tem proibição? que. Não, veja só. Você estando acima de 30 metros, que você manter- pode passar sem problema nenhum.
Ah, eu entendi. Acima de 30 De metros 30 de uma metros. casa. Então qualquer bairro pode ser. Qualquer bairro, exceto o perto do próximo aeroporto, Sim. heliportos, etc., é permitido voar sem problema Agora nenhum. sim, é algo complexo isso, né? Porque Exatamente. você não sabe com que intenção aquele drone está sobrevoando. Isso agride automaticamente um pouco da própria liberdade, né? Mas a 30 metros de altura, você já não consegue ter uma definição de imagem suficiente para saber quem está ali embaixo, o que é que as pessoas estão fazendo. Certo. Então, justamente o DCA pensou nisso. É por isso que a câmera ela tem essa limitação de capacidade de filmagem, né? Exatamente. Então, o DCA pensou nisso justamente pela questão da privacidade das pessoas. Então, você, a partir da hora que você está a 30 metros de altura de uma casa, de uma piscina de uma casa, você não vai conseguir ver com definição o que é que vai estar ali. A gente fala 30 metros, mas 30 metros para cima é uma altura muito grande. É sim. Basta dizer que 30 metros é cerca são 9 de andares, né? 9 a 10 andares. É verdade, Então, é verdade. é uma coisa muito grande. 40 metros de altura já ultrapassam a maioria dos prédios, como na 13 de julho, a maioria tem 12 andares. É verdade, é verdade. Então, é uma coisa que a gente tem que tomar esse cuidado. Se por um acaso você tiver achando que alguém está filmando a sua casa, o drone está muito perto, digamos, o cara dá uma altura... Eu derrubo o drone, entendeu? Agora brincadeira minha. Se você vê que o drone está a uma altura de perto, 2, 3, 4 Aciona metros... a polícia militar, Você né? aciona a polícia militar, tenta tirar foto do drone, que é um dos motivos que vem a identificação do drone em local para isso visível. mesmo, né? É uma das formas que é necessário ter a identificação do drone. Naquela Com essa identificação vem uma identificação, foto do nosso drone para facilitar também a identificação. Por exemplo, o dele está personalizado, está com os adesivos. Então Sim. a pessoa vai visualizar, não, aí tinha uns adesivos, tinha tal cor. Então a polícia militar ela vai lá, vai abordar, vai verificar se o cara tá dentro da regulamentação. Eu acho que ainda tem muito a amadurecer, inclusive, na regulamentação, né? Tem. De controle, né? A gente não tecnologia controla o que está no... avançando, Então, porque a gente não controla nem o que está no chão ainda, né? Claro. Carro roubado para tudo quanto é lado, a gente não consegue É uma controlar, coisa muito né? nova que chegou É no muito mercado. nova. Então, Foi muito rápida a evolução, né? Isso. exatamente. Tá bom, meus amigos. Eu quero agradecer, viu, a presença de Eu que vocês, viu? agradeço. Parece, eu diria que é a primeira etapa do processo de tecnologia de drones, né? Exatamente. Porque a cada momento que a tecnologia vai avançando, a própria regulamentação vai ficando mais atenta, né? Isso. A esses detalhes Ela e vai se aí moldando. vai se moldando aos critérios. Muito obrigado. Quero deixar o contato de vocês para redes sociais, para que as pessoas tirem dúvidas. Fique à vontade, Thiago. O nosso grupo é o Brothers Droneiros, né? Lá no Instagram, @Brothers Droneiros. O meu Instagram é o @Tibano, que são minhas iniciais. E o de Nick. O meu é o @NickAndrei, tudo com I. E com CK mesmo, né? CK, exatamente. E telefone é o 79